Alô, amigos, um grande abraço a todos. Estamos aqui iniciando mais um programa Hildebrando Marques pelas redes sociais. Programa Hildebrando Marques, esse programa e o blog Hildebrando Marques, você pode acessar no Facebook, no Instagram, no X e no site. E o blog www.bloghildebrandomarques.com.br. Vejam também os cortes do programa nas seguintes redes sociais: no TikTok e no Kaiwai. Ouça as entrevistas na sua plataforma de preferência ou acesse o blog Hildebrando Marques no spotify.com. Como sempre, meus amigos, no programa de hoje nós teremos as sequências, o pensamento do dia, depois nós teremos um ponto de vista de Hildebrando Marques, teremos em sequência focalizando na notícia, em seguida teremos o Dr. Pedro Paulo com as dicas para o pessoal, dos consumidores em geral. Dr. Pedro Paulo, que é advogado e economista. Teremos em seguida a notícia em pauta e a sequência, a Hora da Verdade. A Hora da Verdade hoje, meus amigos, nós teremos uma entrevista muito interessante. Vocês se lembram daquele garoto que caiu do 9º andar de uma das torres gêmeas lá no Cais de Santa Rita, o garoto Miguel? Foi notícia no mundo inteiro. E nesta segunda-feira, dia 2, faz 5 anos da morte do garoto. Foi para a justiça, coisa e tal. A patroa da empregada doméstica, que era a mãe do garoto, a Mirte, a patroa é Sari Corte Real, esposa de um ex-prefeito da cidade de Tamandaré, na Mata Norte do estado. Ela foi condenada a 8 anos e 6 meses. E aí a coisa parou. Ela foi condenada em prisão fechada. Mas aí não sei, o juiz, a sentença que foi dada continua em prisão fechada, 8 anos e 6 meses, mas ela está livre para passear na cidade, para ir ao shopping, como foi vista, com o rosto modificado, escureceu os cabelos, está aí, paleitando os dentes. A justiça, além de morosa, concede essas benesses que o cidadão comum não consegue entender. A pessoa é condenada para regime fechado, né, para pagar uma sentença em regime fechado, e de repente essa pessoa é vista nas ruas, nos shoppings da cidade, dirigindo, e a mãe do garoto, Dona Mirte, continua batalhando, encontrou apoio em algumas ONGs, pois ela é uma mulher de cor, é uma mulher negra, pobre, trabalhava na casa desse, na época ele era prefeito de Tamandaré, e numa data 2 de junho aconteceu essa tragédia, porque a mulher que ficou tomando o canto do menino para que a sua empregada passeasse lá embaixo com o cachorro, e ela diz, a cadela da dona da casa, para fazer necessidades fisiológicas. Olha só, quer dizer, na cadela não podia fazer a necessidade de dentro de casa, botar num saquinho e tinha que sair lá para a rua, lá para o pátio, para fazer a necessidade. Bom, mas isso é um detalhe. E o garoto ficando com a dona da casa, a dona Sari Corte Real, ela vacilou, botou o garoto dentro do elevador, apertou o botão para o 9º andar. O garoto subiu. Quando o garoto subiu, que o elevador abriu a porta, ele subiu para uma área lá que era proibida para
os moradores daquele prédio, ele subiu numa coisa daquela, onde tinha lá uma coisa de ar-condicionado, subiu e caiu lá de cima. Foi notícia no mundo todo, e foi para a justiça e tal, uma relapsa, a Sari Corte Real, foi condenada, como já disse, a 8 anos e poucos meses, mas a justiça concedeu para que ela cumprisse sentença sem estar em regime fechado. Ou seja, está em casa, sai quando quiser, pega um carro, vai passear, vai para shopping, vai para as praças, modificou o rosto um pouco, tingiu os cabelos, ficou de outra cor, mas foi reconhecida num dos shoppings do Recife. E nesse dia 2 de junho vai haver uma movimentação pelas ruas do Recife, uma passeata composta por várias ONGs, com pessoas levando cartazes e faixas, que sairá das Torres Gêmeas, lá no Cais de Santa Rita, até o centro do Recife, o Palácio da Justiça, onde vai haver uma movimentação, pessoas vão falar, e está sendo muito aguardado. E hoje essa entrevista não sou eu que vou fazer. Como sempre, a nossa produtora desse programa, a Paula Kaique, que é radialista do meio de comunicação, tem muito tato também para reportagens, que já fez bastante por aí, que ela tem o blog dela. Achei melhor de que fosse ela fazer essa entrevista, por se tratar de mulher, ter mais sensibilidade para o caso, e ela que já vem acompanhando esse caso desde que aconteceu a tragédia. É Paula Kaique quem vai entrevistar hoje a mãe do garoto que morreu, o Miquel Otávio, o nome dela é Mirtes Santana. Vai ser a nossa entrevistada de hoje, a entrevistada por Paula Kaique, na sequência A Hora da Verdade. E terminando o programa, nós teremos o Mosaico Cultural e o final do programa, ok? Nós vamos agora ao pensamento do dia para dar continuidade ao programa. Pensamento do dia. Seguindo com o programa, agora nós vamos ao pensamento do dia. A positividade do pensamento pode melhorar sua vida, pois vai ajudar a superar problemas e, acima de tudo, irá fazer você mais feliz. Muito bem, amigos, seguindo aqui com o programa Hildebrando Marques, eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês assistam o programa. Vocês acessem o nosso programa e também a entrevista contida nele. Você encontra no canal do YouTube, programa Hildebrando Marques. Acesse o canal, ative as notificações, clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. No Facebook, no Instagram, no X e no site www.bloghildebrandomarques.com.br. Veja também os cortes deste programa nas seguintes redes sociais: TikTok e Kawaii. Também ouça a entrevista na sua plataforma de preferência ou acesse o blog Hildebrando Marques no Spotify.com, ok? Estamos já vivendo o mês de junho, o mês das festas juninas, o mês de São João, como é chamado, né? E muitas festas já começaram por aí. Caruaru, Petrolina, né? Carpina vai fazer um grande São João que tem o título de São João Arretado. É o título que a gestão atual encontrou para o nosso São João. Teremos 2 polos. Os polos, tem o polo que é
o polo do pessoal da região, os artistas de Carpina, chamado polo tradicional, e o polo para frente, que é o polo lá das grandes estrelas, que estarão se apresentando no pátio de eventos J. Cândido. Então, festa de São João, que é a melhor festa do mundo, eu acho. No mundo todo não tem uma festa tão familiar, tão comunitária, com comidas gostosas, a gastronomia mais gostosa, que é feita exatamente do milho, que é um produto nosso, né? Então, e o pé de serra, forró pé de serra, ciranda, coco, baião, xote, tudo isso está inserido no nosso São João, que é a melhor festa, uma festa mais tranquila. O carnaval também, que é uma festa democrática, mas é uma festa de, sabe, muita, assim, aconchego muito grande, e termina às vezes se gerando um conteúdo confuso, brigas, rolos, essa coisa toda. Mas o São João é festa da família, festa da comunidade, não é? E as músicas de São Luís Gonzaga, do trio nordestino, de Alcimar Monteiro, de Nando Cordel, desse pessoal todo que faz o São João, de Flávio José, né? São artistas consagrados, Elba Ramalho, e vai ter o polo, que é o polo tradicional, onde esses ritmos serão aplicados. No outro polo, que é o polo lá do Praça de Eventos J. Cândido, teremos lá Luan Santana, teremos lá o Alok, teremos outros grandes astros nacional. A festa de São João já está rolando em algumas cidades, Caruaru, Petrolina, por aqui vai chegar a nossa vez, mas será também um mês inteiro de festas. E agora nós vamos para o nosso ponto de vista. O ponto de vista de Ildebrando Marques. Meus amigos, no meu ponto de vista de hoje, eu vou bater em mais uma vez na tecla das fraudes, as fraudes que aconteceram no INSS. Aquelas fraudes onde se organizaram sindicatos, ONGs, né, associações, para tirar dinheiro dos aposentados e pensionistas, como se os velhinhos tivessem assinado, os aposentados tivessem assinados para tirar dinheiro em comodato. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Você que é funcionário público ou é aposentado, chega no banco, chega através de uma associação, a associação diz que você está apto a tirar, aí faz lá. E eles não tiravam muito, quantias multosas não, para não dar na cara. Mas havia vários sindicatos. Tem um sindicato a nível nacional que um dos diretores deste sindicato é o Frei Beto. O Frei Beto, para quem não sabe, é irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é diretor desse sindicato. E foi onde mais aconteceram as fraudes. E outros sindicatos, associações, ONGs e tal. É muito dinheiro. É bilhões, muitos bilhões. Eu já contei isso aqui para vocês. E os velhinhos sem saber disso, e veio agora à tona, porque desde o ano de 20, no governo passado, isso já tinha sido apresentado alguma coisa, mas foram levando para descobrir mais, e aí agora, do ano passado para cá, puxaram a pena e veio uma galinha, entendeu? Puxaram a pena, pensaram que ia encontrar só uma pena ou duas, veio uma galinha inteira. É muito dinheiro que tiraram dos aposentados e das pensionistas. E agora o governo vai ter que ressarcir. E a gente ainda não sabe como é que o governo vai ressarcir, tirando dinheiro de onde, né? Porque os velhinhos, os aposentados, as pensionistas não podem ficar no prejuízo.
E quem provar que foi tirado sem a sua assinatura vai ter direito a receber tudo e com correção. Aí, o novo ministro do INSS, Volney Queiroz, que é de Caruaru, foi deputado estadual, deputado federal. O seu pai foi prefeito de Caruaru por várias vezes, 3 ou 4 vezes, deputado estadual também por várias vezes. E Volney era o segundo, era o ministro depois dele. Aí foi o ministro entregou, porque viu que o negócio era feio, o Carlos Lupe, e aí o Volney assumiu. E na quinta-feira passada, ele destacou que a devolução dos valores para os aposentados e as pensionistas é prioridade, método adotado. No entanto, ainda é ponto que ainda gera muita divergência. Olha aqui, foi na quinta-feira, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou quinta-feira passada que espera que o governo federal consiga concluir o ressarcimento das vítimas de fraudes do INSS antes do final do ano. É uma coisa que a gente fica até querendo duvidar. Mas o ministro está com a caneta na mão. Se o presidente autorizar, ele vai pagar. Na terça-feira, dia 27, o Conselho Nacional de Previdência Social se reuniu e decidiu que todos os aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos serão ressarcidos até 31 de dezembro deste ano. E já é muita coisa. São 6 meses, são 7 meses. 7 meses. Esse prazo de 31 de dezembro, disse o presidente, colocou como limite para que todos os ressarcimentos sejam feitos. Mas o ministro disse também que espera, sinceramente, que a gente bem antes consiga isso, porque esse foi um pedido do presidente da República. Declarou o ministro Volney Queiroz no programa Bom Dia Ministro, que tem lá na presidência, na Rádio Nacional. O chefe da pasta da Previdência também destacou que primeiro o governo vai ressarcir as vítimas e depois buscará os recursos das associações fraudulentas que já estão bloqueados. Disse o ministro o seguinte: tem mais recurso para entrar. A investigação está em curso, novos patrimônios são descobertos e isso vai segurar um lastro para a gente começar esse ressarcimento. É o seguinte: o governo quer pagar, quer ressarcir, não é pagar não, é ressarcir, devolver aos aposentados e pensionistas aquilo que lhes foi tirado indevidamente. Aí vai fazer esse ressarcimento, diz o ministro aqui, que é até o dia 31 de dezembro, e depois o governo vai buscar isso em quem tirou: as associações, os sindicatos, as ONGs, e por isso os bens desses que foram citados, desses sindicatos, das associações, das ONGs e tal, os bens estão bloqueados, tanto financeiramente como prédios, como automóveis de luxo, né? Todos os bens dessas ONGs e desses sindicatos e associações estão bloqueados pela justiça. Aí o governo vai pegar isso tudo depois, trazer para exatamente bancar aquilo que o governo vai ressarcir até 31 de dezembro. Tomara que isso dê tudo certo, gente. Porque isso, às vezes, escapa um, escapa outro. Ah, fulano é o irmão do presidente da República, não vai sofrer sanções. Tem que sofrer sanções. Não é só tomar os bens de quem estava envolvido, não. Tem que sofrer sanções. Direitos políticos têm que ser caçados. Se possível, prisão, nem que seja ela, nem que a prisão seja domiciliar, entendeu? Então, é isso que nós esperamos para servir como exemplo. Porque no governo não.
Sim, o governo federal, o governo estadual, os municípios vêm sendo vilipendiados, vêm sendo tomados dinheiro para gente, por gente inescrupulosas, que se aproveita do cargo de diretor, de chefe disso, de secretário disso. Você quer ver uma coisa mais inescrupulosa do que o tal do cartão corporativo? Isso é uma nojeira, é uma excrescência, o tal do cartão corporativo. Quem é que tem cartão corporativo? Ministros, chefe de Estado, ministro, secretário de Estado, e se a moda pegou, quem chegou até no interior. Tem prefeitura que dá cartão corporativo aos seus secretários. O cartão corporativo, ele compra o que ele quiser, faz farra, compra tapioca, como já aconteceu com o ministro Orlando Silva da Educação do governo Lula. No governo Lula. Lá no primeiro governo de Lula. Um cara tinha uma expressão nacional, foi deputado federal, aí foi ministro da Educação. Tinha o cartão corporativo. Pois bem, foi pego comprando duas tapiocas com o cartão corporativo. Precisa um ministro desse que ganha mais de 40 mil só de salário, porque as benesses que vem por fora, os penduricalhos dão 3, 4 vezes mais do que isso. Então, essa é uma das excrescências que teria que acabar. Se o governo quer cortar gastos, corta esses cartões corporativos, corta as benesses que ministros têm, que deputados têm, senadores têm, corta isso para ver. Agora não, fica desse lenga-lenga, vamos cortar aqui, mas eu tenho que fazer as obras sociais, da Minha Casa Minha Vida, a cesta básica, aos estudantes, tudo bem. Agora precisa não gastar demais para o governo não estar como está hoje em dia, não é? Devendo, o governo está devendo muito e o governo querendo aumentar impostos aí, como eu vou falar daqui a pouco, dos casos do IOF, Imposto de Operação Financeira, que está o maior rolo no Congresso Nacional. Mas se acontecer esses casos aqui, que o ministro Volney Queiroz disse que vai pagar até o dia 31 de dezembro, ou antes disso, já está tudo mais ou menos encaminhado, porque os velhinhos, os aposentados, que trabalharam a vida toda para ter uma aposentadoria digna, possam receber o ressarcimento daquilo que lhes foi tirado indevidamente. Esse é o meu ponto de vista de hoje. Voltamos, meus amigos, seguindo com o programa Hildebrando Marques. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agradeço a vocês. E se vocês puderem acessar o programa Hildebrando Marques, o blog Hildebrando Marques, no YouTube, no Facebook, Instagram, no X, no site e o blog Hildebrando Marques, www.blogdelbrandomarques.com.br. Clique no sininho, ative as notificações para que nós possamos atingir cada vez mais o nosso público com o nosso programa. Olha, dentro de mais alguns dias nós estaremos fazendo o nosso programa em outras instalações. Isso aqui é uma parte delas, das instalações. Vamos aqui fazer as entrevistas. Os programas serão ao vivo, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né, no mesmo horário de 10 horas da manhã. Estamos estudando se teremos 3 dias na semana ou 2 dias na semana. Mas na próxima semana, a partir do dia 5, nós já estaremos fazendo definitivamente o programa daqui dessas instalações. Instalações que nós fizemos com muito carinho, uma acolchoada, mesa para receber convidados, numa rua que não é no centro, mas também não é longe do centro, pertinho aqui do antigo dispensário São José, que agora é a Escola Estadual São José.
Estamos com os nossos estúdios praticamente prontos, faltando apenas alguns detalhes, e vamos fazer daqui direto e ao vivo o nosso programa. Nesta semana, houve declarações tanto do presidente da Câmara Federal quanto do presidente do Senado Federal a respeito desse aumento do IOF, que é Imposto de Operações Financeiras, que o governo quer empurrar de goela abaixo na população, ou seja, nas empresas, né, que faz trabalho, tem um progresso, tem ajudado esse país. O governo, através de decreto, quer aumentar o IOF. E aí houve declarações, por exemplo, como o do presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, disse o seguinte: o governo faz gambiarras e ambiente e por derrubada de decreto de Lula sobre o IOF. Hugo Mota disse o seguinte: disse também que o governo se comprometeu a apresentar em 10 dias uma alternativa à medida que visa ao aumento da arrecadação. As afirmações foram feitas horas depois do encontro com o ministro da Fazenda, Haddad, que ficou cheio de dedo para explicar isso à sociedade, diante das câmeras. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Partido dos Republicanos da Paraíba, afirmou nesta quinta-feira que o ambiente no Congresso é favorável à derrubada do decreto do presidente Lula, que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Aqui está a declaração dele: se pautar, entre aspas, a derrubada, sem dúvida. Se pautar, vai ter derrubada, é o que diz aqui. O ambiente nas duas casas é para derrubar a medida, disse Hugo Mota em entrevista nesta quinta-feira. Existe um esgotamento no Congresso Nacional com medidas que aumentam impostos, visem a arrecadação sem discussão estrutural. Aí o governo Lula é acostumado a isso desde o primeiro governo. Ele quer fazer obras sociais, bolsa para estudante, minha escola, não sei o que, bolsa de escola, a Bolsa Família, e vai aumentando essa coisa, uma bola de neve. Aí não tem onde buscar, porque já está devendo muito, o governo está devendo muito, aí não tem onde buscar, vamos aumentar, como queria aumentar o PIX, vocês lembram? O governo quis aumentar o PIX, que é a coisa mais interessante que aconteceu no mundo dos bancos, né? Você hoje está com o celular na mão, está devendo a fulano, me dá o teu número do Pix aí que eu vou passar para tu agora. Isso não passa para o banco, vai direto. Chega no banco, passa para esse, está pago, você fica com comprovante no seu celular. Pois o governo queria taxar isso. Os Pixes que fossem mais altos, o governo queria taxar isso. Houve uma grita, inclusive dos senhores deputados e senadores, e ele tirou o cavalinho da chuva. Aí agora queria taxar o IOF para pessoas que investem fora do país, investem em outros países. O governo queria taxar isso, e muita gente brasileira investe em outros bancos estrangeiros, né? Houve a grita, não foi aceita, a sociedade não aceitou, a pressão da sociedade é bom para isso. Quando a sociedade se rebela contra uma coisa, acontecem esses fatos. E agora,
O governo não teve o que fazer, quer taxar as grandes empresas, né? Com o IOF, nas operações de imposto de operações financeiras. O presidente da Câmara disse que o Congresso está disposto a discutir reformas para equilibrar as contas, mas considera que o governo parece estar atrás de manobras que soam como gambiarras para aumentar a sua arrecadação. O governo não tem dinheiro, quer fazer as coisas ainda acontecendo, fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de gambiarra, como disse aqui o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota. As declarações do presidente foi dada após uma reunião entre Hugo Mota e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Partido União do Amapá. Nela, segundo o presidente da Câmara, o governo se comprometeu a apresentar em 10 dias uma alternativa ao aumento. E se não apresentar uma coisa boa, não vai passar, vai ser derrubada no Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. O presidente Lula parece que não houve ninguém da parte econômica, do lado econômico, dos que fazem a nação, a economia da nação. Ele faz isso aí e tal, o cara vai e faz, vê que o negócio não é por ali. Há a pressão da sociedade, porque vocês não pensam que senador e deputado federal recebem ajudas de altos empresários para bancar as suas campanhas. Aí vem um negócio desse, o empresário que ajudou o deputado ou o senador fulano de tal não vê nenhuma iniciativa por parte daquele que ele ajudou, na próxima eleição não vai ajudar. E política se faz com dinheiro. Agora, é preciso que se reveja as contas não só do governo federal, não só do governo, mas também dos deputados, dos senadores, governadores, essas coisas, para fazer um enxugamento para que a nação possa respirar, porque está sufocada, devendo muito, sem poder investir, principalmente em obras sociais, que não entra dinheiro levemente assim, aí haja empurrar, aumentar imposto daquilo, e vai para a Câmara e a Câmara se sente insegura de aprovar aquilo que o governo mandou. Esse é a nossa avaliação sobre a pauta livre. Vamos seguindo aqui com o programa, abraçando aqui os nossos ouvintes, Luiz Tavares, ouvinte e internauta ao mesmo tempo. Um abraço também para meu amigo Roberto Quibon. Um abraço aos meus amigos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, ao Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, ao Washington, o pessoal do sindicato. Nosso abraço também ao deputado, o nosso abraço também ao grande deputado, deputado atuante no estado de Pernambuco, o Anderson Florencio, com quem nós já tivemos uma certa feita e vamos estar novamente com ele. Ao deputado Anderson Florencio, o nosso abraço e a toda a sua equipe também. Agora vamos para Focalizando a Notícia. Meus amigos, a imprensa nacional essa semana trouxe uma notícia muito, interessante. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização que vendia a possibilidade de monitorar e matar integrantes do STF, da Câmara Federal, do Senado e pessoas comuns. Chama-se
Comando C4. O Comando C4, uma agência alvo da Polícia Federal, estamos ensinando que é derivado do grupo da ditadura. Por Pedro Venceslau, a agência alvo da Polícia Federal tem nome derivado do grupo da ditadura. A Polícia Federal foi na quarta-feira, dia 28, deflagrou esta operação contra uma agência de extermínio que vendia a possibilidade de monitorar e até de matar autoridades. O grupo se denominava Comando C4, que se chamava Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos, cujo nome deriva de um grupo paramilitar que atuou no período da ditadura militar brasileira. Alguém se lembra dos anos de chumbo, né? Segundo a investigação, a agência revelada na operação cobrava R$250 mil para monitorar ministro do Supremo Tribunal Federal. Para monitorar. A tabela de preços também previa o valor de R$150 mil se a vítima fosse senador, de R$100 mil se a vítima fosse um deputado. E se fosse um cidadão comum, mas tivesse influência na sociedade, fosse um grande empresário, cobravam R$50 mil. A descoberta do grupo ocorreu no âmbito de uma investigação que tramita em sigilo sobre vendas de sentenças por servidores do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Veja como era forte isso. Envolvidos servidores do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Nós, servidores, inclusive desembargadores, estão envolvidos nisso. O que foi o CCC? Comando de Caça aos Comunistas, se formou em São Paulo e atuou entre as décadas de 60 e 80. O objetivo dos membros era fortalecer lideranças e se tornar um centro de resistência a favor do regime militar. Isso aconteceu no regime militar. Inicialmente formado por estudantes militares, também passaram a integrar a organização. A atuação do CCC era repressiva e violenta, chegando a se envolver em casos de assassinatos, tortura, sequestro, ameaças, atentados e depredação, tanto a estudantes como políticos e religiosos que iam contra o regime militar. Atos praticados pela sigla aconteceram por mais de 20 anos. O Comando de Caça aos Comunistas. Em 1968, o nome também chegou a ser utilizado em atos em outros locais do país que se assemelhavam na prática de violentar e perseguir quem resistia ao governo da época. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. E então, nessa operação foi descoberto isso aí, que era uma organização tão séria que tinha almoxarifado, seção disso, seção do setor não sei de quê, tudo organizado. Aí acharam no telefone do juiz que foi morto por eles, por essa organização. Começou tudo pela morte do juiz. Mataram o juiz covardemente, traiçoeiramente, e deixaram lá. Quando foram rastrear a justiça, a Polícia Federal foi rastrear o celular do advogado, encontraram isso. Tudo que o advogado tinha em mãos, até preço para matar deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal. Veja a que ponto está arraigada essa coisa de quadrilha. Se vende até sentenças. Fulano de tal vai ser o relator da sentença, ou vai ser o desembargador, sei lá o quê. Chama ele e oferece lá tanto, que é para não prender o fulano que marcou isso, ou mandar matar
o fulano, essa coisa toda. Isso é um perigo. A justiça enfronhada num negócio desse, com bandidos e paramilitares, que eles já pegaram aquele negócio dos anos 60, da ditadura militar, anos 70, quando tinha o comando de caça aos comunistas, que torturou muita gente, que matou muita gente, que perseguiu muita gente, e fizeram essa organização aqui, a CCC4, que tem o seguinte nome: Comando de Caça aos Comunistas deixa eu ler direito isso aqui, porque na realidade tem um nome que tem 4 Cs, que é a seguinte: Comando C4, Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos. Esse é o nome da sigla. Organizadíssima. E ninguém ia descobrir se eles não tivessem feito a besteira de ter matado um advogado que estava atuando contra eles. Mataram e deixaram lá. A Polícia Federal pegou o telefone do advogado no local do crime ainda, e depois que rastreou, descobriu tudo isso. Isso é um perigo, minha gente. Nós não somos nada. Nós, pobres cidadãos mortais deste país, estamos enfrentando a corrupção, a safadeza, as fraudes em todos os lugares. Em todos os lugares. Na iniciativa privada e no governo, seja ele federal, estadual, municipal, tudo existe. Sabe, esse negócio de licitações, isso é um negócio perigoso. Tem as licitações, a maioria delas é pelo pregão eletrônico, que é pelo computador, e dali ganham o que eles querem. E quando ganha, já sabe, né? É aquela partilhazinha. Mas é um perigo. Esta foi a notícia que nós apresentamos aqui, focalizando a notícia. E agora, meus amigos, seguindo com o programa, aí está o São João, está na porta, está chegando muito forró por aí afora, muita fogueira mais não, né? Fogueiras não estão se fazendo assim, fogueiras poucas. Eu me lembro que tem um amigo aqui que faz uma fogueira de mais de 10 metros, uma fogueira em Carpina. É uma maravilha. Mas é lá, sabe? Longe da casa dele, longe da casa dos outros. Mas a tal da fogueira, nesses aspectos assim, ela incomoda muito, porque tem muita gente com problema de cansaço, gente com problema de asma, entendeu? E a fumaça da fogueira incomoda bastante. Quando você vai fazer uma fogueira na frente da sua casa, faça bastante longe da entrada, da casa dos outros também, para, se você não quer ser prejudicado, não prejudique os outros também. Fogueira incomoda, portanto você sabe que seu vizinho sofre de asma, ou tem cansaço, ou tem uma criança em casa que sofre desses problemas, é melhor não fazer, ok? Agora, os balões, que ainda tem gente que solta os balões. O balão é bonito, mas naquela época que inventaram os balões, não passava rede elétrica de alta tensão por dentro de propriedades, não existia também grandes plantações de cana, de outro. O balão, quando cai, ele não tem direção para onde vou cair num lugar que tem um riacho, não. Ele passa, se ele encontrar uma rede elétrica, de alta tensão, e bater, há uma confusão, há desligamento das canelas, há desligamento daqueles transmissores, e a população não é quem paga. É proibido soltar balões. Mas existem ainda pessoas que fabricam balões bonitos, é claro. Eu até gostava de ver. Mas depois que eu tomei consciência de que o balão é prejudicial a outrem, ou seja, a outras pessoas, a plantações,
a redes elétricas, até aviões, às vezes que estão para pousar num aeroporto por perto, o camarada soltou um balão, o avião tem que se fazer a cobracia, ou seja, um piloto tem que trabalhar muito para se sair daquele pedaço de fogo que vem ali, pode causar um acidente gravíssimo. Meus amigos, agora eu vou chamar para participar desse programa um amigo meu que tem conselhos e dicas para os consumidores. Ele trabalha exatamente com isso. É o advogado e economista Pedro Paulo, que vem com suas dicas. Na sequência, uma voz em defesa do consumidor. É com você, amigo Pedro Paulo. Olá, Idelbrando Marques, um grande abraço. O que podemos dizer sobre uma grande vantagem que o Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor com relação à prova? Sabe o que é, Idelbrando? É o seguinte: o consumidor ele pode pedir a inversão do ônus da prova, e aí o que é que acontece? O que é que isso significa? A empresa reclamada, demandada pelo consumidor, é ela que vai ter que provar o contrário do que o consumidor está dizendo. Então isso é uma grande vantagem para o consumidor, que é a parte mais fraca da relação, a parte hipossuficiente. Por isso que se diz no direito penal indúbio pro réu e no direito do consumidor indúbio pro consumidor. Um grande abraço e que todos os consumidores, ouvintes, telespectadores do seu programa saibam que pode sim se pedir a inversão do ônus da prova. E aí a empresa vendedora é que vai ter que correr atrás. Um grande abraço para todos. Segue o programa, minha gente. Vamos daqui a pouco ter uma entrevista interessante. A entrevista hoje, na sequência, A Hora da Verdade, é com Dona Mirtes Santana, a mãe do garoto Miguel Otávio, que aconteceu uma tragédia. Ele caiu do nono andar de uma das torres gêmeas ali no cais de Santa Rita. O garoto veio a óbito. Isso foi notícia nacional, porque a mãe do garoto trabalhava na casa de um prefeito na época, hoje ex-prefeito. O prefeito era de Tamandaré, e ela deixou a criança de 5 anos. A criança ela levou para o trabalho porque estava na época da pandemia, a creche não estava funcionando, ela não tinha com quem deixar o garoto. Mesmo assim, a sua patroa, a dona Sari Corte Real, a esposa do prefeito, venha trabalhar, traga o garoto e venha trabalhar. E ela foi. Dado momento, já na casa, tipo de 9 horas da manhã, a patroa, dona Sari Corte Real, mandou ela descer com a cadelazinha para dar um passeio e a cachorrinha fazer as necessidades fisiológicas lá embaixo. Mirtes Renata é a mãe do garoto. Então veja bem, ela desceu, a Mirtes Renata desceu com a cachorrinha, o garoto ficou lá em cima e tal, mas criança sabe como é, peralta daqui para ali, saiu. Aí foi entrar num elevador. A patroa abriu a porta do elevador, era do 4º andar, ela tocou no 9º andar, apertou no 9º andar, o garoto subiu. Quando chegou lá em cima, a porta do elevador abriu, ele desceu e enveredou lá por uma das valas onde estavam aquele negócio a parte de fora do ar-condicionado. Ele subiu dali e jogou-se. Veio a falecer. Isso foi notícia no mundo todo, nacional e internacional. Houve o trabalho da polícia, do inquérito, depois foi a julgamento, e a dona
a dona Sari Curti Real foi condenada a abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Ela foi condenada no julgamento por... A sentença foi dada 8 anos e 6 meses em regime de cárcere privado. Em regime de cárcere privado. E, na realidade, esse regime está sendo cumprido abertamente, porque o juiz disse que ela podia ficar em casa. E ela está indo na shopping, passeando de carro, tingiu os cabelos, que ela é loura, agora está morena, fez aquele negócio facial, como chama harmonização facial, e está andando por aí. Mas já foi vista no shopping de Recife, no Rio Mar, passeando lá, foi fotografada e tudo. Segunda-feira, 2 de junho, completam-se 5 anos da morte do menino Miguel Otávio de Santana, vítima da negligência dessa senhora do Recife. Para cobrar justiça, a ONG Articulação Negra de Pernambuco, a ANEP, junto a coletivos e movimentos sociais, realizará um ato às 15 horas em frente ao edifício Maurício de Nassau, que é uma das torres gêmeas do Cais de Santa Rita. A manifestação vai ser liderada por Mirtes Renata, a mãe do garoto Miguel, e seguirá encaminhada até o Tribunal de Justiça. A entrevista será feita pela nossa produtora, a nossa editora, a comunicadora Paula Kaique, com seu jeitinho, conversou com a Mirtes Renata, que é a mãe de Miguel, e está uma entrevista muito interessante. Assista daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas agora eu vou chamar o quadro O Direito de Quem Tem Direito. Como advogado preparadíssimo, conhecido no Brasil inteiro, ele que é presidente do Blocalhau, que é um bloco que sai na quarta-feira de cinza, muito organizado, sabe? Meu amigo Dr. Ney Araújo, é com você. Olá, bravo comunicador Idelbrando Marques e equilibrados telespectadores desse programa. Vamos trabalhar? Eu consigo receber pensão por morte deixada pelo meu companheiro, que era empregado sem carteira assinada? Diferente do que muitos pensam, é possível comprovar junto ao INSS o período clandestino para efeito de recebimento da pensão. Tudo vai depender da documentação deixada pelo falecido, como por exemplo, contrato de trabalho, relatórios de trabalho, recibos de pagamento, fotos, vídeos, mensagens de textos, e-mails e tantos outros documentos. Caso não consiga junto ao INSS, é possível obter na Justiça. Segue o programa, meus amigos e minhas amigas. Não esqueçam de clicar para acessar o nosso blog e o nosso programa. Esse programa e a entrevista você encontra no canal do YouTube, programa Hildebrando Marques. Acesse o canal, ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. No Facebook, no Instagram, no X e no site. No site www.bloghildebrandomarques.com.br. Você também tem os cortes do programa nas seguintes redes: TikTok e Kawaii. Ouça também a entrevista na sua plataforma de preferência ou acesse o blog Hildebrando Marques no Spotify.com. Certo assim, dona Paula? Dito isso, agora eu vou chamar quem está na foto. Meus amigos, aqui está a sequência Quem Está na Foto. Quem está na foto comigo hoje
É um personagem de Carpina, uma figura querida na cidade de Carpina, de uma família muito conhecida em Carpina, meu saudoso amigo Clóvis, né, China. Ele chama-se Cláudio, mas o nome dele ficou conhecido por Cláudio Bagagem. Cláudio Bagagem, porque ele é treinador de goleiros e já fez muitos goleiros bons. Tem goleiros no sul do país que foram treinados por Cláudio Bagagem, porque aproveitou a sua condição de goleiro e se tornou treinador de goleiro. Então, quem está na foto hoje, comigo, é essa figura popular, meu amigo de Carpina, Cláudio Bagagem, no encontro que nós tivemos na cidade. Segue o programa, meus amigos internautas, um abraço a todos. E agora nós vamos para a sequência Mosaico Cultural. Mosaico Cultural, a hora e a vez de nossa cultura nordestina. Eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, eu fui visitado por um colega meu. Aí ele disse, passa no sertão. Eu disse, passo. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ele disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, Chicó, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Aí ele disse a mim, eu só boto nome nos meus personagens, nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. Eu gosto muito do nome Martin, porque é Martin na França e Martin nos Estados Unidos. Vocês imaginem eu botar Martin e Martin e João Grilo e Chicó. Boto nada, hein? Eu disse, olha, eu gosto muito do romance russo. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoro tudinho. Coitado, rapaz. Começa a preocupação. Nunca ele traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Meus amigos, nós chegamos agora para apresentar a entrevista que tem por título A Hora da Verdade. E hoje está muito interessante. Vocês que vão assistir essa entrevista, vocês vão ver que tem muita coisa aí parada, né? A justiça, inclusive a mãe do garoto se diz ainda taxada com isso, como aquilo, como petulante, como... E o racismo que existe nisso tudo. O racismo não existe só entre pessoas físicas, não. É entidades. Entidades. Lá dentro tem no Senado Federal, na Câmara Federal, no governo do Estado, prefeituras, tem em todo o campo. Onde você imaginar, tem racismo. E não é só contra os negros. De uma certa forma, as pessoas LGBTQIA+, também são perseguidas, são às vezes até torturadas por isso. E essa entrevista hoje que a Paula vai apresentar, a Paula Kaique, vai apresentar agora, é com Dona Mirtes Renata, mãe do garoto Miguel, morto em um acidente no dia 2 de junho do ano de 2020. O caso Miguel refere-se à morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que ocorreu no dia 2 de junho de 2020 no Recife. A criança caiu do 9º andar do condomínio Pier Maurício de Nassau, no Recife, enquanto estava sozinho no elevador. Sari Corte Real, que era a patroa de Mirtes, mãe de Miguel, foi responsabilizada pela morte do garoto, pois deixou-o sozinho no elevador e o enviou para o 9º andar. Sari foi condenada por abandono de incapaz, mas teve a pena reduzida em um novo julgamento.
O caso gerou uma grande repercussão nacional e suscitou protestos contra a negligência e a falta de responsabilidade de Sari. Apesar da condenação, Sari responde ao processo em liberdade. Ou seja, em casa, passeando, do shopping, das ruas, dirigindo. Ela vai contar tudo isso nessa entrevista a Paula Kaique. Vamos à entrevista de hoje. Olá, gente, eu estou aqui com Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, e a gente vai conversar um pouco, sem entrar muito nos detalhes íntimos, mas falar mais a intenção de não deixar o caso adormecer, né, Mirtes? Está adormecido, né? Bom dia, Mirtes, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a qualquer hora que vai ficar no YouTube. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por ter vindo, porque eu sei que é difícil assim. Também tem o horário, tem as coisas para fazer, tem sua vida pessoal, que a vida não parou, né? Exato, Paula. Primeiramente, te agradecer pelo convite para estar aqui conversando contigo. E realmente, a vida não parou, seguindo, sabe, com a faculdade, trabalho e cobrança do andamento do processo, sabe? Que após o julgamento ficou praticamente parado 1 ano e meio por conta de intercorrências dentro do próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, inúmeras intercorrências, inúmeros erros que aconteceram, e eu e minha advogada foi a semana passada lá cobrar do desembargador. Por que disso? Porque, assim, pelo andamento que a gente viu, já tá normalizado, mas precisava tocar o andamento do processo. Aí ele não estava, a gente cobrou a chefe de gabinete, né, celeridade com relação ao caso, porque, ao meu ver, isso é uma falta de respeito muito grande comigo e com a memória do meu filho, sabe? Essa inércia do processo, o que vem acontecendo dentro do tribunal. E fora que passou um tempo que um desembargador jogava pro outro, não, tá com o Claudiano, não, tá com eu, e ficava aquele joga para um lado, joga pro outro, uma brincadeira. O Mirtes, teve um momento que ficou, eu não sei se ainda está em segredo de justiça, nem você tinha acesso ao como é o nome? O andamento do processo. O andamento, era verdade isso? Foi, passou um tempo em segredo de justiça. O processo em si é público, mas quando saiu do 1º grau para o 2º grau, quando foi para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o processo entrou em segredo de justiça. Foi um erro que aconteceu do SICA para o tribunal, mas esse erro já foi corrigido. O processo já está público, qualquer pessoa que tiver o número do processo pode fazer o acompanhamento para ver como é que está o andamento, e assim segue. Complicado porque, assim, é uma vida que se foi e parece um descaso, né? Não parece, é um descaso. A gente está tão acostumado para, vai resolver. Eu vou falar por mim da situação. Eu tive, não dessa forma, mas lutei em algum momento na justiça e foi protelando. Meu filho chegou aos 15 anos, eu dei entrada com 1 ano e 6 meses dele, não, com 9 meses, e com 15 anos, na morte do pai, é que se resolve. Infelizmente o judiciário tem disso. Resolveu porque não tinha mais ninguém para a gente correr atrás da pessoa para resolver, para ter a reunião, para ter isso, para ter audiência. Aí não tinha mais o que fazer, aí se resolve. Pois infelizmente tem isso. Tem essa lentidão do judiciário que, ao meu ver, é totalmente desrespeitoso com os familiares, com as famílias, em qualquer situação. Com a memória da pessoa. Né? Em qualquer situação, sabe? É muito desrespeitoso isso. Essa demora, e chega a ser até um pouco violento, é uma violência psicológica, porque você fica ali naquela ansiedade para que se resolva, ou então em outros casos, feito o caso do meu filho mesmo, a morte do meu filho, toda vez que tem que ir no judiciário, tem que estar relembrando tudo o que aconteceu. Um massacre psicológico, né? Isso é muito violento.
e muito perverso, sabe? Ter que estar lembrando tudo, recordando tudo ali. E muitas vezes a forma de tratamento, sabe? Que a gente tem lá. Algumas pessoas tratam bem, outros falam de uma forma muito Fria? Dura, pesada, fria. Às vezes não tem um pouco de sensibilidade para falar algumas coisas, principalmente comigo, né? E infelizmente há essa lentidão judiciária. Essa realidade existe. Totalmente. Pronto, eu trazendo aqui pro caso do meu filho. Meu filho partiu daquela forma cruel. Logo após alguns meses, o ano, não recordo direito, foi 1 ano ou 2 anos depois, a morte do meu filho, aconteceu aquele caso do menino Henri Borel, que ele cobre o caso de Miguel. Ele cobre. O caso de Miguel, ele está em evidência e o caso de Miguel apaga. Com Henri Borel, eu ia falar sobre isso. Ele apaga. Aí vem em evidência o caso do menino Henri Borel. E que no instante foi resolvido. Que foi resolvido. O caso de Miguel aconteceu muito antes. Vai se completar agora 5 anos. 5 anos. E não foi resolvido ainda. Ainda está no 2º grau. Enquanto o caso do menino Henri Borel já foi solucionado. Há uma resolução que em casos de crianças, o caso de crianças tem prioridade dentro do judiciário. No caso de morte de criança tem prioridade no andamento processual. Mas só que assim, quais crianças é essa prioridade? Qual a cor da criança, sabe? Eu digo isso porque... isso realmente existe. Exato. A gente aqui não quer falar, mas a gente tem que gritar para essa situação. Mas isso existe. Existe, porque o caso do Henri Borel, não é isso? O padrasto, né? O padrasto e a mãe que é conivente, resolveram. E o de Miguel tá protelando, tá se arrastando. Exato, não só o caso do Miguel, mas assim, se você observar, pega casos de crianças brancas, já são resolvidos, nos Estados Unidos são resolvidos. Casos de crianças negras, aí fica ali, ó, o judiciário fica empurrando com a barriga. Feito no caso do meu filho, feito o caso de João Pedro, de Ágata, que vão, ó, empurrando com a barriga. Caso de Johnny. E assim, é muito perverso com a gente, sabe? O que eles fazem. E não era pra ser assim. Se tem uma resolução que diz que caso de crianças, o caso de crianças tem prioridade no judiciário, tem que tramitar, tem que andar. Mas não, alguns casos, com caso de crianças brancas, no instante são solucionados, e caso de crianças negras, eles ficam empurrando com a barriga. E isso mostra o racismo. Muita gente, não é mimimi, isso, aquilo outro. Não é. Pare, observe, analise, que você vai ver que é. Ô Mirtes, dessa tua vivência com 5 anos de ausência do menino, muitas coisas assim, tu tá vendo diferente, né? Sim, sim. E isso também, porque eu tava vendo as tuas entrevistas, tu tá mais forte, assim, cria-se uma casca, né? Cria-se uma casca de proteção e para você poder lutar, não é isso? Uhum. Até o teu modo de falar mudou, assim, tua visão, o conhecimento hoje é outro, né? Sim, sim. Eu antigamente, antes de tudo acontecer, até no dia que aconteceu aquilo com meu filho, era uma pessoa extremamente leiga de tudo. E aos poucos, eu tô fazendo faculdade de Direito, tô começando uma oportunidade que surgiu e você agarrou com força. Não é? Eu percebo, sabe, Mirtes? Eu percebo que tu, como eu te disse, foi criada uma casca, tipo de proteção, que assim, o que vem, porque tem os haters, né, que falam, porque claro que você vê, mas assim, a culpa é da mãe, a mãe perdeu o filho bem maior, a culpa é da mãe que não tomou conta. Onde estava essa mãe? A mãe estava trabalhando. Pois é. A culpa é da mãe, assim, em nenhum momento tu estava fazendo teu papel. Tu tava trabalhando, em nenhum momento tu solta a cachorra, em um momento, mesmo tu desesperada, gente, foi horrível, e mesmo assim ainda tem gente do lado paralelo do universo que a gente não sabe de onde existe, exato, que vem falar, a culpa é da... Eu vejo os comentários todo dia, meu Deus, que massacre, ainda tem esse massacre. Infelizmente acontece isso. Assim, como você falou, né, se criou-se uma casca em mim e tudo mais. Porque assim, no começo eu era leiga de tudo, não sabia de nada.
tô fazendo faculdade de Direito, tô entendendo as coisas. Então, assim, aos poucos, como posso dizer? Eu tô me recompondo, tô me defendendo. Eu ando já na reativa. Eu ando na rua na reativa, porque eu já sofri abordagem na rua do pessoal chegar e dizer, não é, porque isso, porque isso, aquilo outro. Dizer coisas absurdas. Eu li coisas absurdas. Então, assim, eu já ando na reativa. Essa questão dos haters, né? Infelizmente, tem muitos Instagrams fakes que chegam e falam algumas coisas, até coisas do processo que não veio a público. Tem conta fake que tá público, que solta nas redes, sabia? Coisas que ninguém sabe, de questões de depoimento, que só quem sabe sou eu, meus advogados, os advogados dela, ela e o marido. Mas você acha que isso vaza de onde? Assim, achismo teu. Eu, infelizmente, não posso dizer. Não, é porque eu vou falar do meu caso. Isso pra mim sai de quem está tendo acesso. Quem está tendo acesso ao processo. Totalmente ao processo. A gente não pode dizer, tem um nome, tipo um assessor, alguma coisa, um secretário da repartição, porque aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Eu tinha dado entrada numa questão e vazava coisas que eu digo, poxa, como é que tá acontecendo isso? Aí, certo momento eu cheguei e a pessoa não tinha visto que eu estava lá, e eu estava lá na vara. Aí eu falando com uma outra pessoa, porque se a gente se empolga, dá até os nomes, né? Aí eu falando com outra pessoa, a pessoa já sabia da minha situação, tudo, eu disse, aí levantou a lebre, o cara fez assim, é você que é de fulano de tal? Ele é de tal lugar, né? Eu disse, aí eu disse, e eu já tinha visto essa pessoa com uma parte. Sim. Aí eu, caramba, que situação. A gente fica com medo dessas fragilidades. E assim... Enfraquece e já me deu vontade de desistir. Já me deu vontade de desistir de várias coisas. Gente do céu. Aí a intenção é essa. A intenção é essa, fragilizar para desistir. Exatamente, a intenção é essa. Toda essa demora, tudo isso, machuca você, que você fica se sentindo frágil, acaba você ficando enfraquecido. Pronto, o ano passado mesmo, eu não fiz o ato dos 4 anos do Miguel, porque eu estava mal, eu estava péssima, psicologicamente, fisicamente, eu estava péssima. Eu não tinha forças para chamar um ato para marcar os 4 anos de Miguel. Eu estava extremamente frágil, eu estava muito mal, por conta de tudo isso que vem acontecendo. Mas esse ano não. 5 anos. Estou me sentindo mais forte. Estou aí tocando a construção junto com a ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco, que dentro da ANEP tem outras organizações, que que constrói a ANEP, e outras organizações ali constroem a ANEP. E a gente está fazendo a construção dos 5 anos de Miguel. Dos 5 anos, marcar os 5 anos da passagem de Miguel, marcar os 5 anos sem justiça. Sem justiça, né? Porque, assim, Sari Corte Real, ela foi condenada, mas ela está recorrendo em liberdade. Os privilégios, ela mantém os privilégios dela, ela acorda, ela vive, ela tem os filhos, ela abraça, ela tem o dia da mãe que ela pode comemorar, né? Exato. Ela está tendo o privilégio da lei, está sendo correta com ela. Enquanto muitas outras pessoas que cometem crimes, até de menor potencial que ela, e já são presas. Não tem o direito de recorrer em liberdade, no qual tem o direito de recorrer em liberdade. Mas já são diretamente presas. E ela não. Ela está tendo o privilégio da lei estar sendo correta com ela. E ela está solta, vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecendo, vivendo aí com os filhos dela, fazendo faculdade de medicina. De medicina, eu vi isso. Então, assim, ela está um pouco irreconhecível porque ela fez procedimentos estéticos no rosto, pintou o cabelo, tá com o cabelo mais escuro. Se disfarçando, né? Se disfarçando. Se você ver a foto dela, o antes e o agora, sinceramente, o agora tá horrível. Porque saiu puxando.
justamente para se camuflar, para se É uma disfarçar. camuflagem para não ser abordada na rua, essas coisas. Exatamente. Ela tá andando no shopping. Algumas pessoas que conheço viu ela passeando no shopping Rio Mar. Então, Aqui assim, perto, né? isso, então, para ela está tudo isso que está acontecendo. Essa morosidade do judiciário, para ela está sendo muito confortável. Muito confortável para ela. O judiciário pernambucano está proporcionando esse conforto a ela. Ô Mirtes, eu percebi também e vi que você teve... Aqui tem umas formiguinhas, né? Tu tá sentindo? Tu teve uns apoios, assim, até para você fazer um tratamento psicológico. Que entidades foram essas? São ONGs, assim, que você... Tu pode falar um pouquinho? Sim, posso sim. No começo eu tive apoio psicológico, de mulheres pretas mesmo, que me ajudou muito. Até hoje eu tenho esse apoio das organizações, dos movimentos, que de uma forma ou de outra me ajuda, me dá uma força de alguma forma, tanto para me manter de pé, quanto para estar junto mesmo na batalha. Tá sendo uma base para você, né? Exato. E abrindo teus olhos também? Muito, muito. Porque, assim, são pessoas, muitas delas são pessoas mais velhas, que têm muito mais experiência do que eu, são muito mais vividas e que entendem mais do que eu. E a gente senta, conversa e me alerta com uma coisa e outra, me forma de uma coisa e outra. E isso vai me fortalecendo, sabe? Vai, queira que não, tá me ajudando a me blindar diante de qualquer situação que venha acontecer. Essas pessoas que apareceram, assim, em algum momento, porque você estava frágil. Muito, muito. Alguma também te desapontou? Não. Que bom, né? Nenhuma das pessoas que me deram apoio naquele período... Que apareceram de movimentos e organização, nenhuma delas me desapontaram, sabe? Infelizmente, assim, com muito tempo, algumas pessoas ficaram no meio do caminho, algumas permaneceram e outras apareceram. Mas sempre segurando a barra, né? Mas sempre me segurando a barra comigo, me ajudando. Eu não digo uma ajuda, eu digo força. Porque a gente se fortalece. Então, me fortalecendo. E muito. Então, tô aí firme. Você chegou a ficar revoltada? Eu sou revoltada com o processo. Né? Com o que eles vêm fazendo com o caso do meu filho. Eu sou extremamente revoltada com isso. Muito. Com a falta de respeito que eles têm. A falta de respeito. Comigo, com minha mãe, com meu filho, com a memória do meu filho. Hoje? Manhã, como posso dizer, está bem. Na medida do possível. Na medida do possível. Eu e minha mãe, a gente está bem na medida do possível, de acordo com as permissões de Deus. Vocês moram junto ainda? A gente mora junto, uma vem fortalecendo a outra para a gente se manter de pé. Manhã também faz acompanhamento psicológico. E a gente vem tentando seguir. Minha mãe não trabalha, ela também por conta da idade, mas... Hoje ela está com quantos anos? Manhã completou 65 anos. 65. E está debilitada, né? Não muito. Ela tá emocionalmente. Com alguns problemas de saúde com relação à pressão, sabe? Pressão alta que manhã tem. Graças a Deus ela não é diabética como eu, né? Que eu fiquei diabética recentemente. Mas assim, eu venho fazendo com que minha mãe tenha se movimente mais, ela saia um pouco mais, faça algumas atividades para ocupar o corpo, para ocupar a mente, sabe? Corpo e mente. Ela participa de alguma ONG também? Não, ela faz parte do grupo da igreja, que são os vicentinos, que vem sempre fazendo ações. É católico, né? Isso. Ela sempre tá, amanhã faz parte dos vicentinos, que sempre tá saindo, fazendo ações. Manhã sempre tá, eu ia manhã sempre tá na rua, participando dessas ações. Manhã faz curso de bordado lá na igreja. Pra manter a mente sã, né? Exato. Então, assim, fazendo um pouco disso. Antes ela praticava atividade física, ela fazia hidroginástica, mas ela deu uma pausa na hidroginástica. Já disse a ela, retorne, porque faz bem para a senhora, faz bem para o seu corpo. Então, eu sempre fico fazendo com que ela
esteja em movimento, sabe? Porque isso ajuda muito. Um ajudando o outro. Exato, isso ajuda muito. Mirtes, quando teve o episódio que a gente vê que você está desesperada, você de jeito nenhum solta a cachorra, porque até então o seu compromisso era tomar conta da cadela. Você não solta, você entra em desespero tudinho. E quando ela aparece, aí você pede para ela pegar a bolsa, ela vai te socorrer. Você achou ali que ela estava te protegendo, lutando por você, não é isso? Porque você entra em desespero, começa ela dirigindo, eu digo, aí é tipo assim, ela tá comigo até o fim, né? Exato. Houve essa decepção. Houve, essa decepção houve. Porque até o momento parecia que ela estava realmente querendo me dar uma força e tudo mais. Só que depois eu descobri realmente o que aconteceu. Ela ainda parou para conversar, no meio do caminho no elevador. Fora as coisas que ela falou do meu filho, chamando meu filho de tinhoso, pelo que aconteceu ali. Meu filho ali naquela situação, ela falando essas coisas absurdas. E depois eu descobri... E tu não estava associando nada? Não. Naquele momento eu não estava conseguindo raciocinar em nada, eu só queria meu filho. Eu só queria que meu filho sobrevivesse. Levantasse dali, não era mesmo? Exato, só queria isso, só isso. Depois foi que eu fui descobrindo as coisas, foi me mostrar das imagens das câmeras, do que tinha acontecido, e veio cair, tudo veio... Desabou, ficou sem chão, né? Pois é, veio caiu a cortina do circo que ela estava fazendo. A cortina e se mostrou tudo quem realmente ela é. Quem ela é, quem o marido dela é, as máscaras caíram após a morte do meu filho, sabe? E eu fiquei assim, por quê? Sabe? Eu perguntei a ela, por quê tu deixou meu filho no elevador? Por que você fez isso com meu filho? Ela disse que não fez, né? Ela disse, eu não fiz nada, eu vou lhe provar que eu não fiz nada. Mas as imagens mostram que eu nunca faria isso, a gente nunca faria isso. Mesmo com meu filho, com teu filho, a gente não faria. Eu estava no centro da cidade e uma criança ali numa loja, na 7 de setembro, uma criança, ela bota a mão no vidro para puxar uma percata. Do que ela bota, o vidro estoura. Eu vi a criança, o dono da loja viu um ladrão. Eu vi a criança, eu fui proteger. Ainda disseram que eu estava errado, mas eu estava errada. Mas na questão eu não tinha entendido a situação. Mas você viu ali uma criança. Uma criança. E você foi defender aquela criança, ajudar aquela criança. Eu vi uma criança, depois que se resolve a situação, eu vi uma criança e puxei, porque sei lá o que ia acontecer. Aí você vê, ela vai, aperta, bota a mão assim, tudinho. A gente vê que ela estava impaciente ali, não estava afim de cuidar da criança. Ela bota a culpa até na própria filha. A própria filha. Ela disse que a filha dela chamou ela, aí ela tipo assim, saiu dali porque a filha dela chamou a atenção dela e a porta fechou e ela não conseguiu fazer nada. Ela não tem capacidade, ela não é capaz de assumir o erro, Ela sai botando a culpa em outras pessoas, até na própria filha. Uma criança. Naquele tempo, a filha dela estava com uns 3 anos de idade. Né? 3 anos de idade a filha dela tem naquele tempo. Uma criança de 3 anos. Ela é uma adulta de mais de 30 anos, não tem a capacidade de assumir um erro, mas tem a capacidade de botar a culpa numa criança. A mesma coisa com meu filho, botando a culpa no meu filho, dizendo que depois disse que se sentiu acuada pelo meu filho e acabou ficando sem saber o que fazer. Pô, velho, tu é uma mulher adulta, mãe de 2 filhos e se sentir acuada por uma criança. Não bate. Isso é um absurdo, pô. Ô Mirtes, assim, você vê que ela faz dessa forma, tudinho, mas as pessoas que te defendem, ela tenta também prejudicar? Tenta. E tem pessoas que já chegaram pra mim dizendo que eram por mim, que não iam prestar serviço àquela pessoa nem nada, mas se venderam. Tem pessoas que se vendem. Aí foi quando eu perguntei para ela, sabe? Se aproxima por intenção financeira e preferem se afastar de mim, preferem ser contrário àquilo que me dizem, àquilo que pensam,
para estar junto com ela por interesse, e o interesse financeiro, ao ponto de o interesse é tão grande que chega a postar nas redes sociais, minha amiga, posts de uma forma que não é nem profissional, é pessoal, sabe? E você vê que é falso isso. Isso é falso, isso é de interesse. E assim, e pessoas que tentam me defender, ela quer prejudicar, feito o que aconteceu com Luana Piovani, que vem lutando também por justiça para o meu filho, que denuncia isso, que fala isso, da mesma forma que outros artistas também fazem, e ela pegou, processou Luana. Foi, eu vi isso. Querendo silenciar Luana, mas isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer, porque Luana não vai ser silenciada. Ela tá aí falando, denunciando. E ela faz momento isso. Ela chegou, porque teve aquela carta. Depois da carta... Aquela carta não foi direcionada a mim, não. Porque eu entendi que aquela carta foi tipo de uma assessoria para o cunho político, não foi? Isso, aquela ali foi uma carta direcionada ao público. Ao público. Não mas a mim. Nunca chegou querendo amenizar a situação. Nunca. Nunca. Tu perdoa ela, Mirtes? Não, quem perdoa é Deus, eu não perdoo, não. Ela tem que pedir perdão a Deus por tudo que ela fez. Comigo, com minha mãe, principalmente com meu filho. Uma criança de 5 anos. Eu não. Quem perdoa é Deus. Eu não. E muita gente diz assim, não, tem que perdoar para ter paz no coração. Eu tenho paz no meu coração. Mas eu não vou pegar e dizer para ela, te perdoo. Você pega nessa situação que não tem condições, não tem. Porque para você perdoar uma pessoa, esse perdão tem que sair do coração. E teu coração tá deslacerado, né? Exato. O perdão tem que sair do coração. E é uma coisa que não tem. Que eu não tenho. A única pessoa que ela tem que pedir perdão é a Deus por tudo que ela fez. Tu acha que ela tem paz? Não sei. E pode até ter o dinheiro. Que ela acha que é a paz dela. E compra a paz pra ter pra ela. Ela vive se camuflando, né? Ela não tem paz. Pois é, ela vive se camuflando, se escondendo, fazendo até procedimentos estéticos no rosto para se camuflar, jurando que é algo estético para se embelezar, mas sinceramente para se embelezar não tem nada de beleza ali. Simplesmente é para se camuflar mesmo da sociedade. Tentando comprar beleza, tentando comprar amizades. Eu entendi que em algum momento que ela também tenta virar a situação para você. Assim, exato. Tipo, vem, apesar que nem seguiu adiante, né? Da questão tipo, do racismo. Como é que tu vai ser racista com teu próprio filho? Não existe. Pois é racismo reverso. Sim, como é isso? Pois é, uma testemunha comprada que foi ouvida de forma irregular dentro do processo, que o juiz aceitou. O juiz aceitou esse erro dentro do processo. Mas tu identificou esse erro ou foi depois? Foi depois que meus advogados, porque essa testemunha foi intimada, foi chamada por carta precatória, foi ouvida e a gente só veio saber depois, porque foi inserido nos autos. Que meu advogado visualizou, como essa testemunha foi ouvida e a gente não sabe de nada. E foi ouvida de forma sigilosa. Aí a gente pegou, pediu para que fosse anulado. E não sabia. Não, a gente pediu que fosse anulado e fosse refeito o ato. Aí o juiz disse que não, porque isso não ia dar prejuízos ao processo. O juiz aceitando o erro. E muitos erros que aconteceram dentro do processo. E o juiz José Renato Bezerra aceitando tudo aquilo. Aí no final, ele pega justamente o depoimento dessa testemunha comprada. O testemunho dessa mulher, e bota na sentença. Coloca um depoimento que ele diz que não vai ter prejuízo dentro do processo, ele usa na sentença, onde a única ré é Sari Mariana Gaspar Corte Real, ele coloca o meu nome e da minha mãe dentro de uma sentença. Tua mãe foi ouvida? Minha mãe foi ouvida. Então, assim, todo errado. Para desestabilizar vocês, no caso. E ainda bem que não só eu, como pessoa que visualizou esse erro, não. Advogados, promotores, juízes.
dizendo, isso tá errado, isso tá errado. Não fazia sentido aquilo. Não faz sentido nenhum. Aí a gente pediu para que fosse retirado esses trechos da sentença, porque não cabia ali, porque a ré é Sari. Aí, quando foi pro TJ, teve o julgamento, os recursos e tudo mais, esses trechos revitimizantes foram retirados. Esses absurdos. Esses absurdos, né? Você tem Isso. que lidar com isso ainda. Exato. Tem que lidar com isso. Já tem a ausência do filho, tem as lembranças, porque você entra na casa e lembra, você vê a criança, você não tem como, a gente vê, porque as memórias existem, né, Mirtes? Muitas memórias. E às vezes eu fico dizendo para mim mesmo, eu fico conversando até com meu filho, pedindo a ele para sonhar novamente com ele. Um sonho que eu tive. Eu vi eu tive um sonho, próximo de completar 2 meses, eu tive um sonho muito real, assim, sabe? E eu queria que acontecesse novamente. Queria muito. Mas Deus sabe de tudo. E a única coisa que eu sei é que você está lutando, né? É que meu filho está bem. Seu filho está bem. E que eu estou lutando. Está lutando para não deixar. Eu estou cumprindo minha missão de mãe. Minha missão de mãe de Miguel. Muitas pessoas. É uma coisa que eu não gosto de ouvir e que me dá até raiva. As pessoas dizem, não, me entrega na mão de Deus, que Ele vai resolver tudo. Beleza, eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Mas eu sou mãe de Miguel. Eu tenho que cumprir minha missão aqui na Terra também. Como cada um aqui na Terra veio com uma missão. Então, eu sou mãe de Miguel. Deus me deu essa missão de ser a mãe de Miguel. Eu vou cumprir com minha parte. E Deus faz a parte dele. Mas infelizmente, tem gente que é preguiçosa e tudo joga nas costas de Deus. E não é assim. Infelizmente, essas pessoas nem vão para frente. Isso é lamentável. Uma pessoa vir com uma fala dessa. Não bate, né? Não dá. Não consegue fazer essa liga. Mirtes, eu percebo assim que você vem lutando, como eu já perguntei sobre os hates, alguém já chegou a te maltratar pessoalmente? Já chegou. Acho que você falou isso no começo, não foi? Desculpa. Não. Chegou. Mas chegou a agressão só verbal. Só verbal. Uma pessoa chegou pra mim no metrô. Uma mulher chegou pra mim no metrô e disse: você tá toda errada. Não era pra você ter levado seu filho pro trabalho, isso, aquilo, outro. Eu disse: mulher, tu lê, tu escuta a TV. Se você não faz isso, então começa a fazer pra você abrir a boca pra falar desculpe o que eu vou falar agora, pra tu chegar pra mim e falar uma merda dessa. Revoltante, né, mesmo? Pois é. Isso dentro do metrô. Algumas pessoas escutaram e foram a minha defesa. E começaram a detonar aquela mulher. Ela desceu logo na outra estação, porque não aguentou o que o pessoal tava fazendo ali com ela. Porque, poxa, é um absurdo. Você levou porque era o que tinha que fazer. A escolinha estava fechada, não foi? Não tinha onde deixar meu filho em período de pandemia, de lockdown. Todo mundo vendo que as escolas estavam fechadas, creches estavam fechadas. E se você não trabalhasse, não tinha o dinheiro, né? Pois é. E além do mais... E você estava doente também. Era para eu estar em casa com minha mãe com meu filho, a gente se protegendo da pandemia do Covid, do Covid. Mas não... Sari disse que a gente tinha que trabalhar. Sari, o marido, disse que a gente tinha que trabalhar. Então, se eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar meu filho comigo, porque eu não tinha onde deixar. Não tinha, a escola estava fechada. Pois é. Serviços essenciais. E a tua mão de obra era essencial para madame, né? Pois é, até a ponto de eu estar doente e ter que trabalhar para suprir os caprichos da madame. Aí uma pessoa chega para mim para dizer um absurdo desse, direto na minha cara, e fora as pessoas que não têm coragem de dizer na minha cara. Que criam perfil fake. Né? Aí chega nas redes sociais, às vezes não é nem perfil fake, é perfil mesmo. Chega lá nas minhas redes, começam a falar coisas absurdas e eu fico mais besta ainda. Mulheres pretas que sabem da nossa realidade chegar para falar um absurdo daquele. Homens também falando besteira, pessoas até protestantes. Que eu olho assim, como assim? Tu vai chegar a falar um negócio desse pra mim? Coisas assim, muito absurdas, sabe?
Que olha assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem a capacidade de chegar aqui e escrever uma besteira dessa? Uma pessoa dessa não lê. É o famoso analfabeto funcional. Não lê uma notícia completa para entender o que aconteceu. Não assiste uma televisão. Só escuta de zum, 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 acaba escutando... Recebeu no aplicativo de conversa notícia e passa, distorcida, distorcida. E abre a boca para falar uma besteira dessa. É verdade. Isso é lamentável. Até... são 5 anos, já se completando 5 anos da morte do meu filho. Eu, psicologicamente, hoje, eu tô mais... Não tô dizendo que eu tô totalmente, eu tô um pouquinho mais estruturada, tô um pouco mais firme, sabe? E se eu sair numa reportagem ou numa foto sem chorar, elas se incomodam. Mas por dentro você tá destruída, né? Por dentro eu tô. Ninguém sabe o que acontece comigo dentro do meu quarto fechado ali. O que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Mas não, se eu sair num jornal, se eu sair numa entrevista na TV sem chorar, se incomoda. Porque só quer ver o quê? Aquela mãe sofrida, chorando, se acabando. Mirtes, tu já, pronto, agora há 5 anos, não é pecado nem nada, mas assim, tu já foi para algum evento, para alguma festa, as pessoas também se incomodam? Se incomoda. Você não pode ser feliz, né? Não. Se incomoda se eu estiver em certos espaços, se incomoda. Você não pode ser feliz, né? Não. Se me vê numa festa, Mirtes, tu tá por aqui, até fazendo o que por aqui? Eu acredito que é a mesma coisa que você, né? Vivendo, participando do evento, prestigiando isso aqui. Poxa, eu passei praticamente 4 anos da minha vida fechada. Pra tudo. Ia pra alguns eventos, mas assim, eu chegava muito limitado, né? Ia embora, porque eu não me sentia bem, ficava mal, aí ia embora. Carnaval. Eu vim brincar carnaval agora. O ano passado ainda brinquei um pouquinho, mas eu fiquei muito assim. Eu vim brincar carnaval agora. Eu tô me permitindo a fazer algo agora. E se incomoda. Até os espaços onde... Parente te incomoda também? Ou só as pessoas da rua? O pessoal das pessoas de fora, que quando parente me vê... não? Não, ninguém nunca chegou pra falar sobre isso, não. Mas pessoas de fora mesmo, que me veem em certos espaços, questionam, até mesmo porque eu estou ali. Uma vez mesmo eu estava no aeroporto, eu ia para São Paulo. Encontrei uma mulher assim, tô por aqui, tá fazendo por aqui? Aí assim, eu bem... A mesma coisa que você, meu bem, vou viajar. Então assim, são perguntas, são abordagens que eu olho assim, pô, velho, é sem noção. Sem noção. É sem noção. Mas nessa história de sem noção, eu tento ser um pouco tranquila na resposta, porque dá vontade de dar umas respostas bem grossas, mas não. Aí vai ser pior, mas a situação vai piorar demais. Né? A tua imagem vai piorar, a bruta. Porque tudo com relação, principalmente a mulher preta, a bruta, é a raivosa, a balista, a balista, é a grossa, é tudo. A branca é a princesa, Isso, é a delicada, é a fofa. A preta não, a preta é a raivosa, é a grossa, é a ignorante. Parece que a gente tem que entrar, que é racismo mesmo. Exato. A gente tem que ter uma blindagem que a gente pode resolver. Tipo, o teu filho, ele podia... ele podia apertar, tu mesmo disse que ele não estava no começo da aprendizagem. Isso. Não tem como a criança estar sozinha ali. Pois é, ela como adulta sabia o que podia acontecer com aquela criança dentro do elevador sozinha. Mirtes, vamos mudar os locais, os lugares. Se fosse a filha dela e fosse você que tivesse feito aquilo, eu não estaria nem aqui conversando contigo. Você já saía algemada dali, né? Eu não estaria nem viva. Não estaria nem viva. Se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário. A lei já teria sido feita, né? Com certeza, já teria tudo ser resolvido. No primeiro dia mesmo que acontecesse aquilo, que visse as imagens das câmeras de segurança, que visse que
Se eu tivesse abandonado a filha dela dentro do elevador e tivesse causado, por conta disso, fosse a causa da morte, eu já estaria presa. Olha se fosse colocada fiança pra mim, viu? É porque foi colocada pra ela 20 mil, não foi? 20 mil. 20 mil, ela pagou, tá aí até hoje. E já quebrou até as condições da fiança, porque tem critérios a partir do momento que você paga uma fiança que você tem que cumprir. Ela quebrou e o juiz simplesmente fechou os olhos para isso. O juiz de primeiro grau. Ninguém te diz assim, foi por causa disso. Não passa batido, né? Ninguém explica nada. Tenta amenizar a situação para ela. Revoltante isso. Pois é. Pronto, quando você paga a fiança, dos critérios lá que você tem que cumprir, que se você não pode se ausentar do seu domicílio por um tempo lá. Mas se for preciso mudar de endereço e tudo mais, você tem que informar dentro do processo. Ela passou mais de um ano morando fora das Torres Gêmeas, que é um endereço que está dentro do processo. A gente sabia, mas a gente não tinha provas concretas ali, palpáveis. Aí ela foi citada para minha ação trabalhista. O oficial de justiça, quando chegou lá para entregar, o porteiro disse que ela não morava ali há mais de um ano. E ele colocou lá a observação, que ela não morava mais de um ano. Aí a gente conseguiu essa carta e entregou ao juiz, ela não mora ali mais de um ano. Ela quebrou a fiança, ela tem que ser presa. Ao juiz, não precisa, porque ela vem, toda vez que ela é chamada, ela vem e tudo mais. Mas tá errado, pô. Tá errado. Porque se fosse eu, já estaria presa. E porque ela tem que passar... A lei de Chico não é para Francisco. Pois é, porque pra ela tem que passar a mão. Tem que alisar, tem que botar pano. Sabe? Então, essas coisas, muitas coisas, alguns erros assim, que o juiz sempre, passando a mão, sabe? Pra aliviar a mulher branca, delicada. É literalmente isso. Isso. É literalmente isso. Mãe de família, naquele tempo, prefeito. Que tem que ser protegida, bonequinha ali de porcelana, sabe? É isso. E as pessoas, não, isso não existe. Acha que é muito mimimi, mas não, porque quando a gente vai entender, a gente vai ler a verdade, a gente vê os pontos negativos da situação, né? Pois é, que são muitos. Que a gente também já deixou passar, né? A gente já deixou passar certas vezes. Depois é que a gente... Pronto, hoje você tá vendo muitas coisas que você não via antigamente. Exatamente. Você deixou passar, porque não estava entendendo dessa forma, mas é racismo mesmo. Pois é. O racismo assim, velado, escancarado. Eu perguntei se ela pedisse perdão, você não perdoa. O marido dela já falou contigo em algum momento? Não. Eu só vi o marido dela, uma única palavra que o marido dela chamou comigo na audiência da ação civil. Ele veio me chamar de mau caráter. Eu disse... Diante dessa situação todinha, a mau caráter é tu. Eu sou mau caráter. Eu sou mau caráter. Dentro de tudo isso que vem acontecendo. Ele veio me chamar de mau caráter. Eu disse, meu bem, aqui não tem um espelho, não. A situação é outra. Pois é. Mirti, já a gente vai terminar. Eu sei que agora há pouco você foi na internet, falou sobre a amorosidade do processo. Fale alguma coisa. Fale mais sobre isso, a quem a gente pode recorrer, porque a gente não pode deixar de estar falando sobre o caso Miguel para ele não esquecer. Para não ser esquecido, não tem como. A única coisa que eu peço é que o Judiciário Pernambucano cumpra com seu papel, cumpra com sua obrigação de dar andamento ao caso do meu filho, porque é muito cruel o que vocês vêm fazendo. Sentando em cima do processo do meu filho e acabou-se. Isso é uma falta de respeito comigo e com meu filho, uma criança de 5 anos que partiu por conta daquela mulher. E vocês lavando as mãos para isso, praticamente. Então a única coisa que eu peço é que vocês deem andamento ao caso do meu filho e que Sari seja presa, que não basta só a condenação, mas também que venha a prisão de Sari Mariana Gaspar Corte Real, que ela é uma criminosa.
Obrigada, Mirti. Muito obrigada. Obrigada, Eu peço Paula. desculpa por fazer você lembrar de algumas coisas, mas eu tentei o possível não ser tão cruel, porque a gente puxando, porque a gente é curiosa, né? Sim. Mas assim, eu sei que machuca, mas se eu machuquei, eu peço perdão. Não. Mas eu tentei não puxar muito pro lado de Miguel, mas sim o caso Miguel, Sim. pra gente não esquecer. Exato. Pra não esquecer. E justiça pro Miguel, né? É isso, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. E a gente vai seguindo firme, pedindo justiça por Miguel. Justiça pro Miguel. É Até. isso. Justiça por Miguel. Bem, meus amigos, e assim nós tivemos a entrevista com a mãe do garoto Miguel, Mirtes Renata. A entrevista foi feita pela comunicadora, produtora deste programa, Paula Kaique. Uma entrevista realmente comovente, né, e que a gente deve refletir o que é nossa sociedade, o que é a justiça, o que é o enfrentamento de pessoas pobres, de pele negra, enfrenta num país tão bonito, tão belo, de belas paisagens, de belas cenas, e de um povo tão bonito e tão sofrido, mas um povo ordeiro, simpático. Mas acontece essas coisas, e muito, acontece e muito. Uma entrevista realmente belíssima. Chegamos ao final do programa, minha gente. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Um abraço ao meu amigo Pedro Paulo, advogado e economista. Ao doutor Ney Araújo também, que participa do nosso programa com muita categoria e dando entrevista e dando dicas importantes. E agradeço a Paula Kaique pela produção do programa e a entrevista belíssima que fez hoje. Um abraço a todos. Um beijo e até o próximo programa. Até lá.